Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Bom, mais uma vez, vamos ao 21º quadro Inteligência Artificial com ele, engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, deixa eu fazer uma introdução, porque o tema de hoje é computação quântica. E olha, para os ouvintes entenderem, é um novo tipo de tecnologia que pode resolver problemas muito mais rápidos do que os computadores normais. A computação quântica usa um princípio chamado superposição, que permite que um dado esteja em vários estados ao mesmo tempo, em vez de apenas 0 ou 1, como nos computadores tradicionais. Um grande desafio dessa tecnologia é que os computadores quânticos costumam ser muito frágeis e também sensíveis a erros. A Microsoft, por exemplo, está trabalhando com uma solução, desenvolvendo essa solução, né, usando partículas chamadas fermions de Majorana, que podem tornar esses computadores mais estáveis e confiáveis. Se essa tecnologia quântica der certo, poderá ajudar em diversas áreas, como a criação de remédios, inteligência artificial, segurança na internet e outras. Isso também se relaciona com a ideia do cientista Stuart Kauffman, que diz que a vida e a complexidade surgem naturalmente de sistemas organizados por uma regra universal, assim como a computação quântica pode aproveitar essas regras naturais para funcionar melhor. Essa regra seria meio que tudo vai para o caos na natureza, e ele vai explicar um pouco sobre isso. Doutor Eduardo, deixa eu corrigir, Eduardo Ribeiro, que eu estou acostumado a falar com o doutor, o médico, né? O que é computação quântica baseada em Majorana e por que a gente já pode considerar hoje que ela é tão importante? Então, Eduardo, é muito importante a simplificação desse assunto. Isso é o assunto mais complexo que a gente já conversou até hoje. Sim. E a simplificação desse assunto levou uma pesquisa que deu 14 páginas para mim explicar isso num programa de 15 minutos. Mas vamos lá. É importante entender o fundamento da eletricidade para entender como que isso realmente vai ajudar a gente. Essa é a maneira mais simples que eu encontrei de explicar. Então, nós, seres humanos, a gente depende da eletricidade. Nós vivemos as nossas vidas normais com essa superdependência da eletricidade que se tornou parte da nossa vida. O veículo com combustion, por exemplo, com petróleo, precisa da eletricidade para os sparks plug para funcionar, para o veículo funcionar. Sim. E a dependência vai para todos os lados, desde máquinas que mantêm você respirando se tiver alguma coisa errada com você, o raio-x, o MRI, o pacemaker, né, o marca-passos para manter o coração da pessoa batendo, tudo precisa de eletricidade. O fundamento da eletricidade está na nossa vida também como seres biológicos, como Deus nos criou. O nosso cérebro comunica com membros do nosso corpo através da eletricidade. Mas então, a gente precisa entender a eletricidade para ver a importância, para eu poder responder sua pergunta. Então, vamos lá. Em 1937, o cientista físico italiano Ettore Majorana, é onde que vem esse nome, ele publicou um documento que se chama Teoria Simétrica do Elétron e Positron. Então, a gente precisa prestar atenção nessas duas palavras, elétron e positron. O que é o elétron e o positron na eletricidade? Nós sabemos que se você pega dois fios de eletricidade, né, e encosta um com o outro, o que acontece? Né? Acontece um evento agressivo, né, da natureza. O elétron, por exemplo, é a partícula fundamental negativa e o positron é a partícula fundamental positiva. Mas na natureza, ela é o equivalente de matéria e antimatéria. Então, se nós colocamos os dois, deixamos eles se encontrar, dá o curto, né, dá uma explosão, dá esse evento agressivo da natureza sobre a eletricidade. Então, a matéria não pode
encostar na antimatéria, e não é só com a eletricidade. Nós vamos falar da eletricidade, mas tem outras partículas no universo que funcionam do mesmo jeito, que não podem encostar com a sua antimatéria, senão acontece esse evento super violento. Mas todos os nossos eletrônicos hoje em dia funcionam com a eletricidade, sabendo dessa regra que não pode ser quebrada, da matéria e da antimatéria. E o bits, por exemplo, na computação, o bits ele é 0 ou então 1, ele não tem como ser os dois. Mas na computação quântica, a gente chama de quantum bit, onde ele pode ser os dois. Então, o que acontece? Os fermions que o Majorana descobriu, eles são partículas especiais que conseguem armazenar informação e conseguem evitar esse ato de violência da natureza para destruir essa informação. Então, ele é uma partícula que ele descobriu por hipótese essa partícula, mas a Microsoft conseguiu usar essa partícula hoje em dia em aplicativos que vai ajudar o mundo, mas vai ajudar demais. Em inteligência artificial quântica, por exemplo, e até inteligência criptografia quântica, que é impossível de quebrar. Mas então, o que em prática que esse problema da matéria e antimatéria pode causar no mundo real da gente? A gente precisa entender isso. Lembra, o quantum bit fermion, sim, ele evita que isso aconteça. O quantum bit normal é muito possível que isso aconteça, essa violência da natureza. Então, vou dar um exemplo. Se chama bit flip, de virar o bit. Bit flip acontece, é uma coisa super ficção científica, mas é verdade, Eduardo. Olha para você ver como que acontece. O bit flip acontece quando um 0 ou 1, ele vira sozinho e o 0 se transforma em 1. Isso é pequeno, esse evento, mas pode gerar grandes problemas. Por exemplo, por que isso acontece? O bit flip acontece. Olha para você ver, o bit flip acontece por causa do Sol. O Sol, ele cria esses raios, né, de partículas de alta energia, de prótons e elétrons. E essas partículas vêm até a Terra, colidem com a atmosfera da Terra e atinge circuitos eletrônicos e faz o bit flip. Eu acho que no Museu de Ciência de Boston, tem uma máquina que mostra esses raios passando. Esses raios passam através de nós, passam através do planeta inteiro, mas não é visível, mas eles descobriram uma máquina que mostra esses raios passando. Então, esse bit flip que acontece, o que significa ele virar um bit? Bom, eu achei um exemplo para você ter uma ideia. Teve uma eleição, deixa eu achar ela aqui, que eu perdi ela aqui, que alterou o resultado eu acho que foi na Bélgica, eu não estou encontrando aqui agora, que são 14 páginas. Tranquilo. Em 2003, um bit flip causado por um raio cósmico alterou o resultado de um candidato na Bélgica, que colocou 4.096 votos a mais para ele por causa de um bit flip que foi descoberto depois. Então, é perigoso esse bit flip. Esse evento acontece e nós não temos como impedir ele de acontecer, não tem como impedir esses raios que vêm do Sol. Então, isso pode alterar um marca-passo, por exemplo, pode alterar essas máquinas que eu disse, e pode modificar o funcionamento delas e causar até morte. Por exemplo, o controle de combustível em uma turbina de avião é controlado por software. E se altera e o software começa a funcionar do jeito que não deve, causa muitas mortes, entendeu? Então, o que esse fermions de Majorana faz, ele evita, ele é a matéria e a antimatéria no mesmo tempo, para evitar que esses erros aconteçam para a computação funcionar normal. Sorry, essa é a explicação mais fácil que eu consegui chegar.
Não, tá ótimo. Vamos para a segunda pergunta, que tem um monte de gente falando aqui comigo. Vamos para a segunda pergunta, então. Como é que a teoria da auto-organização de Stuart Kauffman se relaciona com a computação quântica? Então, o cientista também, Stuart Kauffman, ele publicou um livro, Em Casa com o Universo. Nesse livro, praticamente, Eduardo, o exemplo que eu vi, eu sou muito religioso, eu acredito em Deus e eu acredito na ciência também. E esse livro é a coisa mais próxima de um cientista provar a existência de um maestro no universo. O que ele diz no livro é que tudo na vida da gente acontece por causa de caos, de desorganização. E se você olhar, realmente é. Tudo que você queira fazer, em todos os exemplos, dos menores até o maior, você precisa de ter muito trabalho para manter as coisas organizadas. Porque se não tem o trabalho de manter elas organizadas, elas têm a tendência de cair na desorganização naturalmente por ficar parada. Então ele tenta explicar sobre como não é possível a vida ter existido sem uma interferência de como Albert Einstein chama de mestre do universo, que tem que ter uma regra universal no universo para essas coisas acontecer. Então, o livro tem muita coisa a ver com essa matéria e antimatéria, que o universo sozinho ele tem a tendência da destruição, da desorganização, e precisa de uma intervenção de alguma coisa, para mim, é o maestro do universo, entendeu? Para as coisas funcionar. Então, o que tem a ver com o assunto que a gente está falando? Essas partículas de férmions de Majorana, elas automaticamente tentam eliminar o caos, a desorganização. Isso ajuda demais na computação, isso pode acelerar muitas coisas, entendeu? E evitar erros muito, muito avançados. Interessante. Você fala caos porque você está acostumado a falar chaos, né, no inglês, e no português é caos, né? Evita o caos. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta, porque esse tema, para você iniciar o conhecimento desse tema, é para isso que o Eduardo Ribeiro está aqui, né? Obviamente é um tema imenso e você pode fazer mais pesquisas também. Mas, por exemplo, como é que a computação quântica pode impactar a vida das pessoas no futuro? Então, é um pouquinho mais rápido, né, que a gente está acabando o tempo. Ela pode acelerar a descoberta de novos medicamentos, por exemplo. O medicamento, eles fazem testes com ele. E você usando um computador quântico que acelera em vez de milhões de vezes por segundo, ele pode fazer bilhões, trilhões de vezes por segundo, mas com uma ajuda especial de não deixar cálculos falharem, entendeu? E para o lado errado. A outra coisa também, o sistema de inteligência artificial também, ele pode... Rapaz, é difícil de imaginar uma Quantum Artificial Intelligence. O nível que isso vai chegar, entendeu? Como diz, só vai faltar sentimento mesmo ali para ser igual a um humano, entendeu? E pode... a segurança digital também pode revolucionar a segurança digital. Sistemas que é impossível de quebrar, um hacker para quebrar um Quantum Security System, ele precisa usar Quantum para conseguir fazer aquilo, mas mesmo assim, entendeu? Fica quase impossível, né? É muito, muito avançado, muito rápido mesmo. Tá certo. O sistema de computação. O Thay Cabral tá fazendo um jogo de palavras que a gente falou do caos, do chaos. Ele tá falando, mó caô, na verdade. Não é caô, não. É coisa de realidade que nossa geração pode viver muito isso ainda. Para terminar, Eduardo, quanto tempo pode levar até que a computação quântica se torne acessível ao público? Então, no momento, a Microsoft está em primeiro lugar, né? O Google estava e a IBM também. Google e a IBM estão na mesma posição, mas mais ou menos em 10 a 20 anos, talvez mais rápido, a gente já pode ver as primeiras aplicações para Quantum, porque eles têm o computador Quantum, ele funciona, mas dá muita resposta errada e tudo. Então, com esse fermions de Majorana, ele pode melhorar.
Mas para chegar até nós, por exemplo, ainda vai demorar várias décadas, Eduardo. Tecnologia super nova, mas com essa descoberta da Microsoft, isso é coisa da próxima revolução humana, Eduardo. Isso, o que a Microsoft descobriu, isso é coisa extraordinária. Vai ser muito bom acompanhar isso. Eduardo, parabéns por mais um ótimo quadro que você apresentou hoje. Você volta com a gente semana que vem. Sim, semana que vem, rapidinho, Eduardo, a gente vai conversar sobre inteligência artificial ajudando as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais. Muito obrigado. Vai ser muito bom. Obrigado, Eduardo. Um abraço para você. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigado. Esse é Eduardo Ribeiro, engenheiro de software. O trabalho dele é ótimo. A gente vai passar aos poucos os contatos dele também. Muito obrigado a todo mundo que participou. Não dá tempo para mais nada. Fique agora com o programa Panelada, divertidíssimo. Desejo a você um ótimo final de semana. Ana Carla ganhou o convite pro fundo de quintal. Volto segunda. Fiquem com Deus. De Framingham, Massachusetts. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar. Insuperável 2 e 2. Precisa de visibilidade para sua empresa? Na Real Print, você encontra envelopamento de carros a partir de $249. Signs, banners, magnetos de carro e uniformes em até 48 horas. E o melhor, a Real Print cobre qualquer oferta. Visite-nos na 220 Elliott Street em Ashland ou fale com a gente pelo WhatsApp